Dia 25 de setembro de 2017, uma nova plataforma com conteúdo exclusivo e inovador. É só clicar aqui embaixo no link para mais informações na nossa página. Bom, o vídeo de hoje é sobre imagens feias, o que eu acho sobre isso e o que nós temos a dizer sobre esse assunto. Meus irmãos e minhas irmãs, e parece coisa de padre. Bom, imagens feias. Primeiro a gente precisa considerar o que é imagem feia ou se estava relacionado esse assunto, no momento em que foi perguntado, com imagens de Exu, com chifres, pata de bode, ou se realmente o trabalho executado com essas imagens é considerado feio. Existem duas formas de enxergar esse assunto. Por que as imagens de Umbanda são feias? Bom, nós começamos uma pergunta afirmando, partindo de um princípio específico, o que não é efetivamente uma boa partida para análise. Quando nós vamos analisar alguma coisa, nós nos perguntamos sobre os motivos de algo existente no nosso meio em que vivemos, dentro do nosso terreiro, em qualquer canto que estejamos, em qualquer local. Nós temos que analisar não por este prisma, mas por que eu enxergo esta imagem como feia? O que me traz esse princípio de ser, ou esta verdade que eu já carrego nessa pergunta? Elas são feias. Por que elas são feias? Eu, por exemplo, não vejo feiura nenhuma em imagem qualquer. Mesmo que ela tenha pata de bode, mesmo que ela seja totalmente desprovida de qualquer senso estético humano, é uma imagem. Uma imagem, ela cria um símbolo, ela traz conhecimento também, ela traz uma cultura que é colocada em toda a simbologia empregada ali na construção dessa escultura, desta imagem, desta figura. Nós temos as imagens dos Exus, por exemplo, com chifres, representando o poder dos chifres. Só recentemente o chifre foi considerado algo ruim, algo demoníaco. Nunca foi assim. A pata de bode, com a conexão com a terra, o princípio bestial humano, os seus instintos. Instinto não é ruim, instinto faz parte do ser humano, o instinto faz você sobreviver. É o instinto que te dá medo com alguma coisa que possa atentar à sua vida ou contra a sua vida. Então é importante que nós tenhamos símbolos que nos remetem àquilo que temos como princípios básicos, seja de magia, seja de Umbanda ou qualquer outra religião. O princípio, uma simbologia da cruz, por exemplo, a simbologia da capa preta, a simbologia do próprio índio vestido com penas, com penachos ou com um cocar, tudo isso tem um significado. Não é especificamente um significado racional, mesmo que esse significado seja simplesmente imagético. Você coloca ali os olhos sobre aquela estátua, sobre aquela imagem, sobre aquela figura especificamente, e você tem uma resposta com ela. Ela não é feia, pode ser feia aos olhos de quem ali enxerga. Se nós levarmos em consideração que esta pessoa está perguntando sobre imagens que são mal construídas, aí nós estamos falando da pessoa que fez, da viabilidade financeira de distribuir essas imagens e do material empregado. Esse é um outro assunto. Mas nós temos que levar em consideração que a Umbanda é uma religião simples, então as imagens deveriam ser simples também, tranquilamente feitas de uma forma artesanal, de uma forma simplória. Simples. Não, simplória não. Simples seria melhor. Tendo a própria forma da Umbanda enxergar o mundo. De forma simples e de forma que qualquer pessoa seja capaz de entendê-la. Se você deseja para o teu terreiro, para o seu congá, para as tuas práticas, adquirir imagens de resina ou imagens exclusivas, imagens mais bonitas, aí você precisa gastar mais dinheiro. Você precisa falar com um artista, se não me engano, artista plástico ou escultor. Eu não sei qual é o nome específico. Já a equipe está dizendo que sim, artista plástico. É bom ter equipe que a gente consegue ter o feedback automático, o feedback imediato com isso. E ele é professor de português, línguas, gramática. Como é que fala a sua especialidade? Letras. Ele estuda cada... Não, brincadeira. E assim nós temos, de antemão, a primeira proposta para responder essa pergunta. A primeira, que eu já expliquei, a simbologia empregada. A pata, o chifre, o penacho,
a jiboia dando a volta, ou na cintura, ou no peito do caboclo. As formas com que os orixás são representados, e as pombagiras também, com o seio de fora, com o seio coberto, com o espelho e assim por diante, é simbólico. Existe um fundamento maior ali empregado. A parte 2 dessa nossa análise é como ela é feita, se ela é esteticamente feia ou não, e para quem olha, já que essa beleza, sendo estética, cabe a cada um designar o que é bonito e o que é feio nessa ordem. Tá? Ela não tem algo específico, genérico, geral para todos. Isso é feio, isso é bonito. Isso se altera com o tempo e de acordo com a cultura e também com a pessoa que está ali observando aquela arte ali empregada, aquela arte feita, na verdade. E para finalizar esse assunto, para nós colocarmos um princípio espiritual nessa pergunta, especificamente respondendo essa pergunta, além da simbologia, além do material empregado, aquela imagem representa algo muito maior, algo que veio diretamente do plano espiritual e carrega naquela simplicidade, ou até mesmo naquela feiura que alguém ali está enxergando, toda a beleza de Deus. Deus, ele não tem forma. Os orixás são potências da natureza, em algumas visões, e não existe forma específica. As imagens, portanto, carregam o princípio que temos de Deus sem forma. Ou seja, ela transmite algo, ela tem um princípio, uma simbologia empregada, e, além disso, torna aquele conteúdo imaterial do mundo espiritual que representa a Deus, através da nossa visão, como ele representa ou como ele é representado naquela escultura, naquela imagem, naquela figura em particular. Isso tem muito significado. Isso é muito importante para estabelecer como nós estamos olhando o mundo. Já que nós vemos algo que é feio, isso pode muitas vezes representar um espelho de nós mesmos. Nós enxergamos muitos defeitos nas pessoas que estão dentro de nós, ou que estão dentro de nós mesmos. Nós enxergamos muitas pessoas com ciúme, ou existe muita demanda no mundo, pode ser que dentro de nós mesmos isso seja um reflexo. Não que façamos demandas, ou não que enxergamos coisas como ruins, mas pode ser algo que nós estejamos escondendo em nossas sombras e que está ali refletindo junto àqueles que estão conosco, ou junto ao mundo, ou ao meio ambiente em que estamos inseridos. Se vemos muita coisa ruim e outras pessoas não enxergam tantas coisas ruins assim, se somos muito pessimistas, talvez esse pessimismo esteja em você e uma incapacidade de compreender que ele se encontra dentro de si mesmo, você reflete ou você enxerga estes problemas nos outros ou nos locais, talvez nas imagens. Como essa imagem é feia. Nossa, isso não é bacana. Nossa, eu só vejo coisa ruim ou coisa ruim. Então nós temos que pegar esse caminho da esquerda, o caminho interno, olhar e refletir o que nós temos aqui. Isso parece muito autoajuda, mas não há outra coisa a ser feita. Não há algo mais profundo do que olhar para dentro de si mesmo com os espelhos de Mamãe Oxum e que conseguimos refletir aquilo que nós projetamos para o mundo, para nós mesmos. O que você vê no seu reflexo, o que você vê no mundo, o que você vê em si mesmo pode ser simplesmente uma feiura que você está encontrando, que alguém está encontrando em imagens. As imagens e os símbolos, como também os mitos, isso já cabe uma outra aula, mas é importante dizer aqui, seriam os nossos evangelhos. É a linguagem de Deus. E assim nós interpretamos essa linguagem de Deus de uma forma, como se fosse a nossa própria Bíblia, falada de boca em boca, interpretado de orixá em orixá, entidade por entidade. Cada diálogo que temos com as entidades faz com que conheçamos mais a nós mesmos e também o mundo que nos cerca. Podemos, então, definir este assunto por estas 3 formas de enxergar as coisas. Estando dentro como reflexo, a falta de prática de quem produz essas imagens, o material empregado, e o não entendimento da simbologia
ali inserida. Essas foram as considerações de hoje. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo e tchau. Vai se for, me abre a boca, macumbeira! Para, maestro!